Muitas pessoas se queixam de problemas de memória, né? Ou porque elas acabam esquecendo tarefas que precisam cumprir durante o dia, ou ainda porque esquecem aonde largaram objetos dentro de casa, por exemplo. Principalmente nesse período de pandemia, né? Quem teve a contaminação por Covid-19 também relata bastante problemas de memória, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem que elas não têm mais a mesma memória com o passar da idade, principalmente pessoas mais idosas. Então, nesse vídeo, a gente vai falar de um suplemento que ajuda a melhorar a sua memória, ajuda a melhorar a sua capacidade de aprendizado, por exemplo, para você que quer começar a memorizar as coisas mais facilmente, que quer estudar, precisa estudar e precisa memorizar, compreender as coisas de forma mais fácil, né? E ainda esse suplemento ele pode ajudar você a melhorar a sua atenção durante as tarefas do dia a dia. Olá pessoal, meu nome é Luana, eu sou nutricionista, seja bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Se esse assunto te interessa, eu já vou pedir para que você deixe o seu like nesse vídeo, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com várias pessoas ali em grupos de WhatsApp, com quem você acha que precisa entender mais aí sobre esse assunto, né, de qual suplemento pode ajudar a melhorar a nossa memória. E é claro, se você não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, eu já te convido a se inscrever. Toda semana eu estou postando vídeos aqui falando de um assunto bem importante sobre nutrição, alimentação e saúde, né? Você curtindo aqui os meus vídeos, comentando, compartilhando, se inscrevendo aqui no meu canal, isso ajuda bastante a fazer com que essa minha comunidade cresça e assim eu vou ganhando força, vou ganhando engajamento para continuar postando vídeos aqui para vocês. Bom, o suplemento que a gente vai falar hoje é o ômega 3. Pessoal, o ômega 3 é um tipo de gordura que a gente chama de gordura poliinsaturada. Aqui no meu canal eu já postei um vídeo falando tudo sobre ômega 3. Quais são os benefícios do ômega 3, como suplementar o ômega 3, né? Como escolher um bom ômega 3, já que a gente tem várias opções, né, nas farmácias, nos mercados, enfim. Então, é só clicar no card aqui em cima, assiste depois esse vídeo que ele vai ser bem interessante para você. Bom, por que o ômega 3 é um suplemento tão importante quando a gente pensa em melhora, né, da saúde da nossa memória? Existem dois tipos principais de ômega 3, que são o EPA e o DHA, né? Esses dois tipos de ômega 3, eles formam a estrutura do nosso cérebro e eles também contribuem para o desenvolvimento adequado, né? O desenvolvimento saudável do nosso cérebro. O ômega 3 é um tipo de gordura que ajuda a formar a estrutura dos nossos neurônios, principalmente o DHA, porque esse tipo de ômega 3, ele faz parte ali da membrana dos nossos neurônios, né? Então, dentro do nosso cérebro, nós temos um sistema chamado de sistema nervoso central, e esse sistema ele é formado por vários neurônios. Esses neurônios, eles se comunicam entre si o tempo todo, né? E essa comunicação entre um neurônio e o outro é que vai dizer, né, a forma como essa comunicação ocorre, a velocidade com que essa comunicação ocorre, é que vai dizer como está a minha memória, se ela está boa ou não. Então, eu fornecer de forma adequada, em quantidades adequadas, né, esse tipo de gordura, principalmente o DHA, ali para os meus neurônios, para a membrana dos meus neurônios, vai interferir totalmente nessa comunicação entre os meus neurônios. Só que aí dentro disso a gente tem dois problemas, né, que são assim os principais. Primeiro é que com o passar da idade, pessoal, a quantidade de DHA, né, de ômega 3 que a gente tem ali no nosso cérebro vai diminuindo,
tá? Então, conforme a gente vai envelhecendo, a quantidade desse DHA vai diminuindo no nosso cérebro. E o outro grande problema é que a nossa alimentação rotineira, ela é muito pobre em ômega 3. E aí que entra a importância, né, de você consumir de forma adequada ômega 3 ou ainda suplementar ômega 3, né? Hoje nem todo mundo tem acesso a alimentos que são ricos em ômega 3, principalmente DHA. E não é de fato muito fácil a gente atingir uma concentração ideal de DHA na nossa alimentação só por meio dos alimentos, né? Qual que é a recomendação, né, de suplementação hoje de ômega 3? A recomendação é de 1000 miligramas por dia. Então, o ideal é que a gente suplemente 1000 miligramas por dia, pelo menos, de ômega 3, somando ali EPA e DHA. Então, quando você for comprar, né, um suplemento de ômega 3 lá na farmácia para melhorar a saúde da memória, é interessante você olhar essa informação na frente da embalagem ali desse suplemento, porque normalmente vem indicado, né, ou na frente da embalagem ou na tabela de informação nutricional desse suplemento. Quanto de EPA e de DHA você vai tomar, né? Você vai suplementar por dia se você fazer uso daquele suplemento de ômega 3 que estão lhe vendendo, né? Lembre-se que pelo menos 1000 miligramas você precisa ingerir, né? E no caso aí, como a gente está falando de saúde da memória, é interessante você optar por aquele ômega 3 que tenha a maior proporção, né? A maior quantidade de DHA na sua composição. Então, quando a gente pega os estudos, os trabalhos científicos que são realizados avaliando o efeito dessa suplementação de ômega 3 na saúde da memória, o que esses trabalhos mostram pra gente, né? Que as pessoas idosas, quando elas suplementam diariamente ômega 3, elas passam a ter uma melhora da sua memória, tá? Elas passam a lembrar mais facilmente, por exemplo, onde elas guardaram objetos dentro de casa. Ou ainda, né, quando a pessoa idosa ela tem um comprometimento cognitivo leve, tá? Quando esses idosos, eles suplementam ômega 3 em boas doses, como essas que eu falei para vocês anteriormente, por um longo período, por exemplo, ali por um período de 1 ano, esses idosos, eles acabam tendo uma diminuição, eles acabam evitando com que o processo de perda da sua memória evolua, né? Hoje a gente tem problemas como, por exemplo, a doença de Alzheimer, que é um problema que ocorre no nosso sistema nervoso central, afeta a memória, afeta a cognição da pessoa, né? E a gente sabe que o problema ali da doença de Alzheimer não é uma doença que se inicia já tardiamente, né, na fase idosa, mas sim que se inicia anos antes. Então, por isso é importante você suplementar ômega 3 para você cuidar da sua memória e prevenir problemas, né, ali a nível de sistema nervoso central na fase idosa. E aí, como, né, que você vai fazer uso desse suplemento de ômega 3? O ideal é que você suplemente ômega 3, as cápsulas de ômega 3, junto com as refeições, tá? Então, se você vai precisar ingerir 2 ou 3 cápsulas de ômega 3, prefira tomar essas cápsulas junto com as refeições, por exemplo, de almoço ou de jantar, ou junto com o seu café da manhã. Pode fracionar ali ao longo do dia, né? Porque aí você evita com que ocorra aquele retorno do óleo de peixe para sua garganta. E aí, se você ainda não faz uso, né, do suplemento de ômega 3, é claro que eu recomendo você a usar, porque, como eu falei lá no comecinho do vídeo, o ômega 3 é um suplemento que não ajuda só para a nossa memória, mas ele tem vários outros benefícios para a nossa saúde. Até a próxima, pessoal!